Olá, eu sou Rafael Lisboa e esse é mais um Além da Energia. O número de pessoas físicas na Bolsa Brasileira vem crescendo fortemente nos últimos 2 anos, ultrapassando a marca de 3,5 milhões de investidores, segundo a B3. A nova safra tem em média 32 anos, possui trabalho integral, não tem filhos e a renda mensal é de até R$ 5.000. Os homens ainda são maioria, mas o número de mulheres vem subindo. Já são mais de 960 mil. Empresas do setor elétrico estão entre as opções de investimento. E a razão é simples. Como energia é um dos chamados setores defensivos, junto com gás e saneamento básico, continuou sendo consumido e recebendo aportes ao longo do último ano. E para falar sobre o assunto, eu recebo o diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores da ENGIE Brasil Energia, Eduardo Sattamini, e o diretor de Relacionamento com Clientes Pessoa Física da B3, Felipe Paiva. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela participação aqui no Além da Energia. Opa, Rafael. Opa, Felipe. Bom estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre o mercado acionário no Brasil. Rafael, Sattamini, eu que agradeço o convite para a participação aqui no Além da Energia da ENGIE. Muito obrigado. Antes de começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no Além da Energia nas plataformas digitais. Se gostou, curta e também compartilhe o conteúdo com os colegas. Vamos começar então o nosso bate-papo com Eduardo Sattamini. Sattamini, conforme mencionamos lá na abertura, foi verificado um forte aumento dos investidores individuais ou pessoa física na Bolsa de Valores nos últimos anos. Qual foi o impacto na base acionária da ENGIE Brasil Energia e a que você acredita isso? Opa, Rafael. Bom, é realmente um crescimento incrível. A gente está vendo uma redução grande no nível de taxa de juros no mercado brasileiro, nunca visto antes, e isso está fazendo com que as pessoas, para procurarem um pouco mais de rentabilidade, estão buscando, então, o mercado acionário para poder rentabilizar seus recursos um pouco melhor. Então, a gente realmente teve um aumento tremendo desde dezembro de 2018, nós crescemos nossa base mais de 600%. Hoje nós temos algo próximo de 230 mil acionistas. Eu me lembro, quando entrei na empresa, nós tínhamos, em 2010, como diretor financeiro, nós tínhamos cerca de 10 mil acionistas apenas. Um crescimento absurdo. E isso, obviamente, traz uma série de consequências para a nossa área de RI. Nós temos muito mais acesso nos nossos sites, nós temos muito mais perguntas vindo pelos nossos canais de atendimento e a gente precisa garantir a qualidade de atendimento ao nosso investidor. É um impacto realmente muito grande, mas é muito bem-vindo, porque o acionista, pessoa física, no Brasil, nunca teve a cultura de aplicar no mercado acionário. Felipe Paiva, os contratos de venda no setor de energia geralmente são firmados a longo prazo e em preços pré-definidos, o que permite que as empresas deste segmento fiquem blindadas em crises de curto e médio prazo. Investimentos mais estáveis tendem, de fato, a atrair mais os investidores pessoa física? O que a gente viu? Bom, Rafa, Sattamini, o Sattamini já falou aí de toda a mudança estrutural que a gente teve no mercado de capitais, no mercado de ações, em bolsa. Nos últimos 2 anos, a gente, como o Sattamini falou, em 2010, a gente vivia ali em torno de 500 mil, 400, 500 mil investidores no Brasil como um todo. E nesse último ano, 2019, a partir de 19, 20, a gente vem batendo recorde nesse crescimento contínuo, né, do número de investidores aqui na B3. Então, a gente alcançou agora, nos últimos dias, quase 3 milhões e 600 mil investidores com alguma aplicação em ações. Como o Sattamini comentou, já são 230 mil só na ENGIE, tem empresas com 300, 400, 1 milhão, empresas do setor de energia, de telecomunicações, e tudo isso, como você falou, Rafael, é um pouco de como o brasileiro está olhando para o mundo dos investimentos. Ali em março do ano passado, quando a gente estava no pico, no auge da pandemia, no início de tudo isso que a gente está vivenciando ainda, né? Esperamos sair logo dessa situação, mas a gente viu ali muita expectativa em como que esse número de investidores, de 1 milhão, 2 milhões de investidores, reagiriam ao que aconteceu ali na crise, né, em março, quando a Bolsa chegou próximos aos 60 mil pontos. E o que a gente viu foi um movimento contrário, das pessoas aumentando a sua participação em ações, ampliando a sua diversificação, investindo em mais outras empresas. É óbvio que, nesse cenário, as empresas como a ENGIE, empresas de energia, de infraestrutura, né, se consolidaram, empresas de telecomunicações, serviços bancários, diversos setores, serviços de varejo digital, e as pessoas estão cada vez mais aprendendo a acompanhar essas informações, a entender o dia a dia das empresas, e iniciativas como essa do Além da Energia,
como o Sattamini colocou, das empresas se abrindo para os investidores, para esses novos acionistas que estão chegando, é muito importante para esse movimento transformacional que o Brasil está vivendo. Sattamini, você disse na sua primeira resposta que a base de investidores da Engie cresceu 600%. Na sua avaliação, qual a participação ou contribuição do investidor pessoa física para o comportamento das ações das empresas do setor elétrico nos últimos anos e qual a importância desses investimentos para as companhias? Bom, essa maior demanda, né, pessoa física, ela também ajuda a alavancar e aumentar o preço das ações do setor elétrico. É importante também, né, observar que a pessoa física ela sempre teve uma característica de ser muito volátil, o que não tem acontecido ultimamente. A gente tem visto uma estabilidade no comportamento dessas pessoas físicas, fazendo com que os movimentos de pessoas físicas garantam que a gente tenha uma menor volatilidade nas ações das empresas do setor elétrico. Isso é interessante, porque no passado, quando a gente via aquele efeito manada de entrada e saída das ações, faziam com que a volatilidade aumentasse muito. E o que a gente tem visto é um comportamento bastante responsável e de visão de longo prazo da acionista individual. É uma grata surpresa para nós. Paiva, você afirmou que a B3 vem batendo recordes seguidos e atingiu a marca de quase 3 milhões e 600 mil investidores. Como a transição energética, a descarbonização e outros temas da agenda de sustentabilidade que estão no dia a dia das empresas do setor elétrico são vistos pelos investidores pessoa física. Esses temas têm tido cada vez mais relevância na hora de investir? Não só relevância, Rafael, esse é um tema que não volta mais, né? Essa questão e tema dessa agenda que a gente chama de ESG, que é a agenda do social, a agenda do meio ambiente, a agenda do clima, da governança das companhias, é um tema que não é mais nem vanguarda, já assim, os investidores exigem que as empresas tenham esse tipo de comportamento. Eu estava outro dia também vendo uma pesquisa no Meio Mensagem que estava falando do comportamento, principalmente da nova geração, né, da geração Z, em relação às companhias, às marcas. Então, foi uma pesquisa ali em 26 países que estava olhando para ver qual que é o comportamento da pessoa em relação a adquirir produtos da marca, né? E 70% das pessoas que responderam essa pergunta dizem estar dispostas a pagar muito mais por um produto de uma empresa, de uma companhia que está associado, alinhado aos seus interesses de sustentabilidade, de representatividade. Dessa agenda, como eu disse, não volta mais. A gente está nessa semana, diversos líderes mundiais discutindo sobre o clima, e existia aí no passado uma visão de que só os grandes investidores, os investidores institucionais, que olhavam para essa agenda de governança, e a gente está vendo, sobretudo nesse crescimento que você falou, a gente comentou dos 3,5 milhões de novos investidores em bolsa, dos brasileiros investindo, grande maioria, mais de 50%, são os jovens de 20, 25, 30 anos, 35, e eles já vêm com essa pegada de olhar para as companhias e para as marcas que também eles se sentem alinhados a essas questões de sustentabilidade, de governança. Então, não é só no mundo do consumo, mas transbordando também para o mundo dos investimentos na pessoa física, que está olhando para as companhias, de olho nessa questão de como elas estão se comportando no quesito social, de contribuição, né? Até para tudo que a gente está vivenciando nesse momento difícil, mas as companhias estão antenadas em não só falar, mas atuar efetivamente numa agenda de ESG muito voltada para a companhia. Então, parabenizar a Engie também, que participa do ISE, do Índice de Sustentabilidade da B3, e outras companhias que olham para a ESG como uma política que tem que ser feita, sim, para o benefício da companhia e também para trazer melhores retornos, está alinhado a essa nova geração que está chegando aí no mundo dos investimentos. Sattamini, o Paiva falou aqui bastante sobre como essa agenda de sustentabilidade tem impactado a escolha de investidores. Para além da questão ESG e da transição energética, quais são, na sua opinião, as vantagens de investir no setor elétrico e qual a sua visão de futuro desse mercado? Bom, eu talvez volte um pouco à resposta do Paiva, né, que eu achei muito completa, muito interessante. O setor elétrico ele leva na sua natureza, no seu DNA, a responsabilidade socioambiental. Na verdade, nós empreendemos grandes projetos que têm impactos ambientais. E isso há muito tempo faz parte da nossa agenda prioritária. E isso é muito importante. Ou seja, nós já estamos atualizados há muito tempo.
Não é à toa que a maior parte das empresas que são premiadas pela questão sustentabilidade são as empresas do setor elétrico, né? Então, isso é um aspecto muito interessante. O outro aspecto que eu acho que traz um interesse maior do investidor individual pela ação, nós já mencionamos, nós temos um fluxo de caixa estável, as empresas do setor elétrico normalmente elas são contratadas a longo prazo até pela financiabilidade dos seus projetos. Então, na verdade, a gente está num nível de maturidade que dá segurança, transparência para que esse investidor novo no mercado, esse público novo no mercado, tenha a confiança de investir nas ações do setor elétrico. Paiva, a transformação digital trazida pelo avanço da tecnologia e o maior acesso à informação foram cruciais para que o mercado de investimentos se desenvolvesse. O que se espera para os próximos anos nesse sentido? Legal. Muito se diz, né? A gente debateu um pouco aqui, você, né, Rafael Sattamini, falamos de um fator que foi a redução da taxa de juros. Isso foi essencial para tirar as pessoas da zona de conforto em que viviam com rendimentos de 10% a 15% ao ano em renda fixa, garantido sem se mexer. Agora, com taxas de juros de 2%, 3%, as pessoas têm que buscar informações sobre investimentos. Então, a demanda para entender mais sobre produtos financeiros aumentou e vai continuar aumentando cada vez mais. Se a gente for olhar um pouco para onde esse movimento vai, então as pessoas estão cada vez mais, é o chamado experiência líquida, né? Então, aquela experiência que a pessoa tem num aplicativo, que foi muito exitoso, ela quer levar para qualquer outro aplicativo ou interação que ela passa a ter com a marca que ela gosta, com os produtos que ela gosta. Então, o investimento não é diferente. Então, a gente vai ver esse movimento de digitalização se intensificar no mundo de investimentos e a comunicação, e é preciso cada vez mais simples para esse brasileiro que está entendendo sobre investimentos. Então, mais uma vez, parabenizar a iniciativa da Engie, da empresa, do Sattamini, se colocar à disposição desses brasileiros que estão chegando para entender sobre o mercado financeiro de capitais e entender também da companhia onde ele está investindo, acompanhar, que a gente falou aqui com uma visão de longo prazo, fluxo de pagamento de dividendos, como que a empresa vai se comportar nesse cenário atual, e se Deus quiser, logo essa crise passar, como que a empresa vai se portar nesse novo cenário. Então, esse contato direto e simples com o investidor faz muita diferença e está na vanguarda do que países desenvolvidos estão fazendo em relação a investimentos e tratar com os investidores que estão aí buscando cada vez mais alternativas de retornos no seu patrimônio. E assim, chegamos ao fim do nosso bate-papo. No programa de hoje, nós falamos sobre o aumento muito expressivo do número de investidores pessoa física no mercado de ações e o impacto no setor elétrico. Eu quero agradecer a participação de Eduardo Sattamini, diretor-presidente da Engie Brasil Energia, e Felipe Paiva, diretor de relacionamento com cliente pessoa física da B3. Muito obrigado. Bom, obrigado, pessoal, por estarem aqui conosco. Obrigado, Felipe. Eu acho que a B3 está fazendo um trabalho excelente nesse momento importantíssimo do mercado acionário brasileiro, mercado de capitais. E eu queria convidar todos vocês a entenderem um pouco mais a companhia, a participarem ativamente como investidores da nossa empresa, e nós estamos aqui sempre abertos. Nós, o nosso departamento de RI, que por sinal é premiadíssimo, super estrelado, e é muito bom atender a todos vocês. Eu que agradeço, Rafael Sattamini, agradeço demais ao convite. A Engie é uma das maiores empresas listadas aqui na B3, é uma honra participar do Além da Energia. Também estamos à disposição para quem está nos assistindo, a própria companhia, aos investidores, e terem mais informações e dados de toda essa transformação no mundo de investimentos que estamos vivendo. Então, agradeço muito a Rafael Sattamini pelo convite e pela participação aqui no Além da Energia. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na Engie. Engie renova a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção. A Engie Brasil Energia renovou a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção. A iniciativa é do Instituto Ethos, que tem como propósito a promoção, difusão e sensibilização da importância da gestão ética no mundo empresarial brasileiro. Ao renovar a sua adesão, a Engie reforça o compromisso público com a ética no ambiente corporativo e na condução dos seus negócios de forma responsável e sustentável. Movimento editorial Um Só Planeta promove práticas sustentáveis. A Engie aderiu ao maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis e enfrentar a crise climática,
Batizado de Um Só Planeta, o projeto é um esforço multiplataforma, promovido pela editora Globo, a Globo Condé Nast e CBN, para a publicação de conteúdos sobre sustentabilidade em jornais, revistas, sites, infográficos, redes sociais, podcasts e newsletters dos grupos. Toda a produção editorial do projeto pode ser conferida no site umsoplaneta.globo.com. Nova iluminação pública em Petrolina. A cidade de Petrolina, em Pernambuco, vai ganhar iluminação pública nova. A ENDE assinou contrato com a prefeitura do município e passará a operar o parque de iluminação da cidade. O contrato tem prazo de 20 anos e prevê a modernização, expansão e manutenção da infraestrutura de iluminação da cidade. Cerca de 350 mil pessoas serão beneficiadas. Bom, essa foi mais uma edição do Além da Energia. Se inscrevam nas nossas plataformas digitais para continuarem acompanhando o nosso programa. Curtam e compartilhem com os colegas. Até a próxima. Tchau.